O que meu filho disse que transformou tudo em uma situação incrível e surpreendente. A noite havia caído como um manto pesado sobre a cidade de São Paulo. As luzes piscantes dos prédios pareciam refletir a agitação da vida lá fora. Mas ali, na pequena casa de Ana e Lucas, o universo se resumia a uma mesa de madeira e algumas lições de casa. Ana, uma faxineira esforçada de 35 anos, sentava-se cansada, mas determinada. Assim que sentou ao lado de Lucas, os olhares se encontraram e um sorriso tímido do garoto fez seu coração acelerar. Ele era tão inteligente e sensível, um espírito livre em meio àquelas paredes simples e humildes. "Mãe", começou Lucas, com aquele tom que sempre precedia uma pergunta profunda. "Por que você não fala sobre o quanto você é incrível para as outras pessoas?" As palavras dele, ditas com tanta inocência, cortaram a noite como um raio. Ana ficou emudecida, como se uma bomba tivesse sido lançada em seu peito. O que era apenas uma conversa a respeito de matemática se transformou em um momento de reflexão intensa sobre quem ela realmente era. A dúvida se misturou ao orgulho, e foi aí que uma centelha de mudança acendeu dentro dela. Movida pela curiosidade de Lucas, Ana começou a pensar na sua vida. Todas aquelas horas de trabalho duro, os olhares desdenhosos que recebia, as lutas diárias, tudo tinha um piso, mas também havia força nas suas experiências. Decidiu que era hora de compartilhar sua história, de mostrar aos seus colegas de trabalho o que significava realmente ser uma faxineira em um escritório cheio de advogados. Afinal, ele também merecia saber o esforço que ela colocava para dar a ele uma vida melhor. Então, numa manhã ensolarada, Ana se apresentou para os colegas no escritório, o coração disparado, a respiração controlada. Ela era como uma guerreira se preparando para uma batalha. O ambiente estava tenso e silencioso, e assim que começou a falar, cada palavra parecia ecoar como um tambor. Ela narrava suas dificuldades, as alegrias simples que encontrava, suas conquistas e pequenas vitórias. Ana começou a ver outros rostos se iluminarem, um semblante de compreensão surgia ali. O que parecia uma sala fria e indiferente, agora pulsava com um novo ar. Mas o que era um momento de conexão, de empatia, foi abruptamente interrompido por um colega cético que questionou: "Mas você realmente acha que todos têm a mesma oportunidade que você teve?" A sala, que havia se aberto para ela, parecia agora um campo de batalha. Ana hesitou, as palavras dele ricochetearam em sua mente, e por um instante ela duvidou de tudo. O coração dela palpitava de ansiedade, e Lucas, lá fora, também sentiu o peso daquela situação. Ele não sabia, mas suas dúvidas eram como um eco das vozes que acometiam Ana todos os dias. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana sabia que não poderia se deixar abater. Com a mente fervilhando e lágrimas nos olhos, respirou fundo e se lembrou do motivo pelo qual estava ali. As palavras de Lucas ecoavam em sua mente. Um relâmpago de determinação tomou conta dela. Cada um tem sua história, suas lutas. Algumas são mais difíceis, mas todas são válidas, e isso muda tudo. Eram as palavras que estava prestes a dizer. A sala estava em silêncio e a expectativa era palpável. Ana olhou nos olhos de cada um, estava pronta para dar o passo que mudaria a sua vida e a deles. Mas o que viria a seguir? A tensão aumentava e o que parecia ser um momento de transformação estava prestes a atingir seu ápice. Ana respirou fundo, sentindo o coração pulsar no peito como se quisesse saltar. Naquele silêncio denso, onde cada rosto a encarava com expectativa, ela decidiu expor suas verdades. "Sim, eu sou uma faxineira e sei que muitos olham para mim com desdém. Mas, acreditem, ser faxineira me ensinou coisas que um livro de ouro jamais poderia." As palavras dela saíram com um fervor inesperado, como se uma torrente de emoções estivesse sendo liberada.
Ela falava sobre as madrugadas insônias, os sacrifícios para que Lucas pudesse ter acesso à educação e a esperança que cultivava dia após dia. Cada vez que arrumo um ambiente, eu não apenas limpo, eu crio um espaço onde alguém pode se sentir bem. Eu tenho um papel nesse mundo. Entre os ouvintes, um movimento sutil começou. Alguns colegas começaram a soltar pequenos sorrisos, enquanto outros, encorajadores, acenavam com a cabeça. A atmosfera tensa estava se transformando e uma conexão florescia entre eles. Mas só eu vi isso? Continuou ela, agora com mais confiança. Tem muita gente que luta, que se empenha. Meu trabalho não é menos importante que o de ninguém. E quem eu sou não é definido por minha profissão, mas pelas barreiras que eu consigo derrubar. Uma colega de trabalho, Sandra, com olhos brilhantes, levantou a mão e disse: Ana, você me inspira. Eu sempre pensei que ser faxineira era algo menor, mas agora vejo que isso é coragem. Você faz muito mais pelo ambiente do que podemos imaginar. A sala inteira começou a se encher de murmúrios de admiração e reconhecimento. O cético que havia interrompido Ana antes estava visivelmente constrangido, mas a voz de Ana não se calou. Ela sentia um poder crescente a cada palavra que proferia. Houve momentos em que eu pensei em desistir, em acreditar que era pouco, admitiu, seus olhos brilhando enquanto uma lágrima se formava. Mas a verdade é que só a luta nos ensina. Cada vassoura que agitei, cada ambiente que limpei representou uma batalha vencida. E meu filho, meu Lucas, ele merece ver a mãe dele como uma guerreira. O silêncio se fez novamente, mas desta vez não era opressivo. Era um silêncio recheado de respeito e entendimento. Ana olhou em volta, vendo rostos que agora não a viam mais como uma faxineira, mas como uma mulher forte e resiliente. Mais importante, ela percebeu a transformação que acontecia não só dentro dela, mas naqueles que a escutavam. Todos nós temos batalhas diferentes, mas o que importa é como enfrentamos essas lutas. Quem mais aqui se sente assim? Ao fazer essa pergunta, Ana estava pronta para abrir a sala, convidando outros a se manifestarem. Os olhares se entrelaçavam e uma mão lentamente se levantou. Era Jorge, o contabilista que sempre parecia tão distante e sério. Ele havia escutado. Mas antes que ele pudesse falar, o telefone de Ana tocou, cortando o clima intenso. Era Lucas. Mãe, preciso de você aqui agora. Aconteceu algo na escola. O mundo que se abrirá para ela naquele momento estava prestes a ser interrompido por uma nova onda de preocupação. Ana hesitou, sua vontade de ajudar o filho se sobrepondo a todos os sentimentos que acabara de despertar na sala. E, enquanto seus colegas esperavam ansiosos pela continuação daquele momento poderoso, a mente de Ana corria em busca de respostas. O que teria acontecido com Lucas? E como ela conseguiria equilibrar essa nova vergonha e a nova força que havia conquistado? Um novo desafio se aproximava e Ana sabia que a luta dela estava longe de acabar. Qual seria o próximo passo para que ela se tornasse não apenas uma guerreira, mas uma mãe ainda melhor? Ana mal teve tempo de processar o que Lucas poderia estar passando. O coração pulsava forte e a transformação que sentira minutos antes parecia desvanecer, dando lugar à preocupação. Naquele momento, cada batida de seu coração ecoava seu medo. Mãe! A voz de Lucas soava ansiosa do outro lado da linha. Eu tô aqui na escola. Aconteceu um negócio. Não sei se eu posso falar. É um pouco sério. As palavras do filho mergulharam Ana em um mar de pensamentos. O que poderia ser tão sério a ponto de deixá-lo assim? O que quer que fosse, ela precisava estar lá. Ela conseguiu se recompor, respirando fundo para controlar a ansiedade. Calma, meu amor, estou indo. No instante em que desligou, Ana sentiu o olhar dos colegas sobre ela. Havia expectativa, mas também preocupação. E em meio a toda essa tensão, uma chama de coragem reacendeu dentro dela. Ela não estava sozinha. Era como se aquele momento tivesse criado uma rede de apoio. Desculpem, mas preciso ir agora, disse Ana, com uma determinação renovada. O Lucas precisa de mim. Vários colegas se manifestaram, alguns fazendo gestos de apoio. Vai lá, Ana, estamos com você. Ela saiu apressada da sala, o coração acelerado e a mente borbulhando.
Ao chegar à escola, a imagem familiar do colégio a atingiu com força. As crianças rindo no parquinho, a professora corrigindo cadernos na sala, tudo parecia normal. Mas a sua inquietação não diminuía. O que teria acontecido? Enquanto caminhava pelo corredor, o olhar das pessoas se fixava nela. Alguns alunos a reconheciam e sussurros começavam a circular. Ana não sabia se eram comentários de admiração ou julgamento, mas continuou a seguir em frente, focada em Lucas. Quando finalmente encontrou o filho na sala da diretora, seu coração afundou ao vê-lo sentado, com os ombros caídos e as mãos apertadas. Ele levantou os olhos ao vê-la e a expressão dele fez sua preocupação aumentar. "Mãe", Lucas começou, a voz embargada. Eu acho que fiz algo errado. Meus amigos, eles..." Ana se aproximou, pegando sua mão. "Calma, amor, pode me contar. O que aconteceu?" Ele suspirou e, com o olhar baixo, começou a explicar. No intervalo, Lucas havia defendido um colega que estava sendo intimidado. Ele se pronunciara em favor da amizade e da dignidade, mas, por conta disso, também se tornara alvo de bullying. Ele estava assustado, se sentindo vulnerável e sem apoio. Ana, ouvindo aquilo, sentiu uma mistura de orgulho e angústia. Seu filho tinha a coragem dela, mas estava sofrendo as consequências de sua luta fiera. "Lucas, você fez a coisa certa. Defender o que é justo é sempre difícil, e é por isso que pessoas como nós somos guerreiras", disse ela, envolvendo-o em um abraço apertado. "Ninguém tem o direito de machucar você por agir assim." Enquanto os dois conversavam, Ana percebeu que a luta de Lucas estava apenas começando. E, ao mesmo tempo, a dela como mãe e mulher também exigiria uma nova perspectiva, um novo tipo de batalha. Quando se afastaram, Lucas olhou nos olhos da mãe e disse: "Mãe, você sempre me fala sobre ser forte, mas agora eu vejo que é preciso enfrentar as lutas juntos, como família." Aquelas palavras ecoaram no coração de Ana como um rugido. Era verdade. E, com aquele entendimento, ela já sentia uma nova força brotando. Seria preciso unir forças não apenas como mãe e filho, mas como uma verdadeira equipe. "Vamos juntos enfrentar isso, filho", respondeu Ana com uma determinação renovada. E assim, eles saíram da sala da diretoria, um novo entendimento entre eles, prontos para enfrentar essa nova batalha. Mas, enquanto caminhavam, Ana olhou para o filho e uma nova preocupação brotou. Como fariam para enfrentar a realidade do bullying na escola? E, mais importante, como ela poderia ajudar Lucas a se sentir forte novamente? A luta deles apenas começava. No dia seguinte, a escola estava em um clima tenso. Ana chegou com o coração na mão, ansiosa para saber como Lucas lidaria com as consequências de sua bravura. Ele acordou mais cedo do que o habitual, vestido com uma camiseta que ele costumava usar apenas em momentos especiais. "Você está pronto, meu amor?", perguntou Ana, preocupada. Lucas fez um movimento afirmativo, mas seus olhos estavam cheios de dúvidas. Assim que chegaram à escola, o cenário de risadas e brincadeiras que antes parecia familiar, agora tinha um gosto amargo. Ana pôde sentir as energias pesadas dos alunos que passaram a enxergar Lucas de forma diferente. As conversas sussurradas e os olhares que se cruzavam eram como facas. Mas, mesmo assim, o filho se manteve firme ao seu lado, um pequeno gigante diante do adverso. Antes de se separarem, Ana segurou a mão dele e disse: "Lembre-se, você não está sozinho, nós temos um ao outro." Lucas assentiu, mas em sua expressão ela pôde ver a luta interna. Ele se afastou, indo em direção à sala de aula, enquanto Ana se encaminhava para encontrar a diretora. Era hora de agir e reverter a situação. Ao entrar na sala da diretora, Ana se deparou com a mulher que parecia mais preocupada do que nunca. A sala estava cheia de documentos e a diretora, com um semblante sério, a recebeu com a expressão de quem sabia que um problema sério estava à sua porta. "Ana, a situação do Lucas está complicada. Precisamos conversar sobre o que podemos fazer." Ana não deixou que a ansiedade a dominasse. Ele precisa saber que não está sozinho, que a escola está do lado dele. Isso é fundamental. A diretora respirou fundo e começou a falar sobre implementar uma campanha anti-bullying, mas Ana queria mais.
Isso não é suficiente. Precisamos fazer algo que envolva todos os alunos. É preciso mostrar que ser gentil é o verdadeiro valor, que a amizade pode vencer essa situação. Ana tomou a frente. Juntas, acabaram criando um plano para um evento que promovia a amizade e o apoio mútuo entre os alunos. A ideia era fazer um Dia da Amizade na escola. Preservando a essência do que Lucas havia defendido, queriam transformar aquele momento de dor em uma oportunidade de união. Lucas ficou surpreso ao receber a notícia sobre o projeto. Ele nunca tinha pensado que sua decisão de se colocar em defesa do colega poderia levar a algo assim. O menino, aos poucos, começou a enxergar um luar entre nuvens escuras. Mãe, você acha que isso vai realmente ajudar? E se os mesmos que estão me intimidando não quererem participar? Ana se abaixou para ficar face a face com ele. Se eles não forem, isso só mostrará que precisamos mudar a mentalidade deles. Vamos nos focar nas pessoas que apoiam a amizade e a bondade. O amor sempre fala mais alto, filho. Lucas sorriu levemente, sentindo a força da mãe. A escola começava a se mobilizar. Cartazes foram feitos e Ana se viu fazendo reuniões com outros pais, todos animados com a ideia. Enquanto isso, todas as crianças começaram a se manifestar e Lucas se sentiu feliz por estar no centro de tudo novamente. A luta estava se transformando em algo maior, mas em uma manhã tranquila, Ana recebeu uma mensagem inesperada na escola. Era um texto anônimo, uma ameaça direta a Lucas. O coração dela disparou. Quem estaria por trás disso? O que mais eles fariam para tentar desestabilizar a coragem do filho? Definitivamente, a luta deles apenas começava. Ana não conseguiu parar de tremer quando leu aquela mensagem. As palavras pareciam queimá-la e seu instinto de proteger Lucas saltou à tona. Você não vai se colocar no caminho deles, ela murmurou quase para si mesma. Precisava ser forte. Respiração profunda e agir. Decidiu que não iria esperar. Assim que o sinal da escola tocou, convocou uma reunião com a diretora e, em sequência, chamou a equipe pedagógica. A situação precisava ser tratada com seriedade e o apoio deles era fundamental. Ao entrar na sala de reuniões, apenas a energia dela se destacava. Mesmo apreensiva, Ana sabia que precisava passar confiança. Temos um problema sério, começou ela, com a voz firme. Mas temos também uma oportunidade. O Dia da Amizade não pode apenas ser uma comemoração, precisa se tornar um grito por respeito. Precisamos que essa mensagem chegue a todos antes que seja tarde demais. A diretora assentiu, impressionada com a determinação de Ana. Ali, naquele pequeno espaço, conceitos sobre amizade e apoio começaram a ganhar vida. Foi nesse momento que a ideia de um painel de mensagens anônimas surgiu. Um espaço onde os alunos poderiam expressar suas preocupações sobre bullying, mas também compartilhar falas de apoio e solidariedade. Os dias passaram e o clima na escola começou a mudar. Os alunos estavam empolgados com a ideia do evento, e Ana se dedicava a organizar tudo com carinho. No entanto, a ameaça continuava a pairar sobre eles. A mensagem pairava na mente de Ana como uma sombra. Quem teria enviado aquilo? Certa manhã, quando Lucas chegou da escola, Ana viu em seus olhos que algo diferente havia acontecido. Ele estava mais pensativo. Mãe, acho que alguém está tentando nos intimidar. Meu amigo me contou que escutou um grupo falando mal de você e de mim, dizendo que a gente não ia conseguir mudar nada. Ana não queria que o desânimo tomasse conta do filho. Meu amor, existem pessoas que não entendem o que tentamos fazer. Mas essa é a nossa chance de provar que a bondade pode prevalecer. Precisamos ser mais fortes que o medo. No dia do evento, a escola pulsava de vida. Os alunos chegaram cedo, todos usando camisetas coloridas com mensagens de apoio e amizade. O auditório estava cheio. Ana observava Lucas, um pequeno raio de luz no meio de tantos jovens. Ele parecia mais confiante, com um sorriso que tanto a confortava. Enquanto as atividades começaram, um aluno se levantou e, com bastante coragem, compartilhou sua história de superação. O auditório estava em silêncio, mas a conexão entre eles era palpável. Também houve momentos de diversão, danças, apresentações e muitas risadas. Mas o que Ana realmente notou foram os olhares que mudaram. A empatia estava florescendo.
No entanto, a alegria teve uma breve pausa quando outra mensagem apareceu no painel. Desta vez, era uma confissão de alguém que sentia que não pertencia, que se sentia sozinho. A sala ficou em silêncio total. Precisamos cuidar uns dos outros, disse Lucas com firmeza, fazendo todos se voltarem para ele. Quando alguém se sente mal, todos nós nos sentimos mal. Aquele momento reverberou e Ana viu esperança em cada olhar que a cercava. Apesar de todo o esforço, a ameaça ainda pendia na mente dela. Ao final do dia, Ana sentiu que estava em um novo campo de batalha. As mensagens que surgiram no painel eram poderosas, mas no fundo a preocupação persistia. Quem estava por trás da ameaça a Lucas? Ela sabia que a luta deles estava longe de acabar. O que mais viria? Seriam capazes de enfrentar mais esse desafio? Ana não dormiu bem naquela noite. Os olhos semicerrados, ela refletia sobre cada palavra compartilhada no evento e as mensagens que apareciam no painel. Era como se aquela sombra não a quisesse largar. Ao amanhecer, a luz do sol entrava pela janela, mas a incerteza ainda lhe chocava. O que realmente estava acontecendo na escola? Enquanto Lucas se preparava para mais um dia, Ana o observava com um misto de ternura e preocupação. Ele parecia mais leve, mas as palavras de intimidação que ouvira ainda pairavam sobre eles como nuvens escuras no céu. "Mãe, eu acho que podemos fazer algo maior, mostrar que não temos medo", ele exclamou, colocando sua camiseta da amizade com um brilho nos olhos. A determinação dele a enchia de esperança. Na escola, a atmosfera era vibrante. O painel de mensagens já continha várias declarações de apoio, mas também havia uma crescente sensação de alerta. A equipe de Ana decidiu que era hora de intensificar a campanha e criar um espaço seguro onde todos fossem ouvidos e respeitados. "Vamos chamar isso de Círculo do Respeito", sugeriu um professor, e todos concordaram. A ideia era simples: um encontro semanal onde os alunos poderiam discutir suas experiências e fortalecer a comunidade. O primeiro Círculo do Respeito foi marcado para a próxima sexta-feira e Ana se sentia animada enquanto ajudava a organizar tudo. Ela e Lucas passaram a tarde montando cartazes, escrevendo mensagens positivas e rindo juntos. A ansiedade de Lucas quase desaparecia, substituída por um propósito renovado. Foi nesse momento que ele revelou: "Mãe, eu quero contar a verdade sobre aquela mensagem. Eu não contei antes, mas eu sei quem poderia ter feito isso." Aquelas palavras paralisaram Ana. O medo encheu seu coração. "Lucas, o que você está dizendo?" "Um garoto da minha turma. Ele sempre foi maldoso. Eu já ouvi algumas coisas, mas não achei que ele fosse tão longe." Lucas segurava a mão da mãe. "Acho que poderia ser um jeito de intimidar a gente." O mundo de Ana desabou em um segundo. O coração dela acelerou e, ao mesmo tempo, sentiu uma raiva crescer dentro de si. Como alguém poderia ser tão cruel? "Precisamos contar isso a alguém, Lucas. Não podemos deixar que ele continue fazendo isso", ela disse, a voz tensa. "Se a gente contar, vamos dar mais poder." "É ele?", Lucas respondeu, hesitante. "Mas se não falarmos, ele vai continuar." Ana percebeu a luta interna do filho. E, por mais que quisesse proteger Lucas, também sabia que eles precisariam enfrentar essa situação. A coragem não vem da ausência do medo, meu amor. Ela vem da disposição de fazer o que é certo, mesmo quando estamos assustados. Ela olhou em seus olhos e viu que eles estavam juntos nessa. Com a certeza da importância daquele passo, eles decidiram procurar a diretora, compartilhando as informações que Lucas tinha. O que não esperavam era a reação que viriam a enfrentar. Enquanto caminhavam pelos corredores, se perguntavam se aquela decisão os levaria a um desfecho positivo ou a mais problemas. Quando entraram na sala da diretora, Ana se sentiu um pouco mais forte, mas uma onda de ansiedade a invadiu novamente. A mente de Lucas fervilhava com perguntas. Como a escola reagiria? O que mais estava escondido por trás daquelas mensagens? A diretora os recebeu. E assim que eles começaram a falar, Ana percebeu que o caminho à frente poderia ser perigoso, mas eles não estariam sozinhos. O que mais iriam descobrir sobre a realidade que enfrentavam? Ana e Lucas se acomodaram nas cadeiras da diretoria, um silêncio pesado envolvendo o ambiente. O olhar da diretora se fixou nos dois,
e Ana sentiu que cada palavra que ela estava prestes a dizer carregava um peso. "Então, Lucas, você está me dizendo que tem um suspeito?" perguntou ela, buscando manter a calma. "Sim, é um garoto da minha turma. Ele sempre faz comentários maldosos, mas nunca pensei que ele fosse tão longe", Lucas explicou, a voz tremendo levemente. Ana notou que os olhos do filho brilhavam com um misto de medo e alívio, como se finalmente pudesse desabafar um peso que carregava há tempos. A diretora anotava tudo. O som da caneta riscando o papel parecia ecoar no escritório. "Eu preciso que vocês entendam a seriedade da situação", ela continuou, com um tom firme. "A primeira coisa que faremos é conversar com ele, mas isso não significa que as intimidações acabarão imediatamente." O coração de Ana apertou. A sensação de que o que estavam prestes a fazer poderia aumentar ainda mais a hostilidade a que Lucas estava exposto a assombrou sua mente. Lucas percebeu a preocupação da mãe e segurou sua mão mais firme. "Mãe, só não podemos ficar parados. Isso não pode continuar." "A coragem é o primeiro passo", a diretora reforçou, olhando nos olhos de Lucas. "E a criatividade, o trabalho em equipe e o apoio mútuo são essenciais nessa luta. Vocês não estão sozinhos." Saindo da sala, Ana sentiu uma mistura de esperança e receio. Por um lado, falar abertamente sobre o problema parecia a ação correta. Por outro, o medo de que a situação se tornasse ainda pior assombrava cada passo que davam. Lucas, no entanto, tinha uma chama acesa dentro dele. "Mãe, e se a gente criar uma maneira de dar voz a quem também sofre bullying na escola? O Círculo do Respeito pode ser uma forma de encorajar outras pessoas a se manifestarem também." "É uma ótima ideia, meu amor. Precisamos fazer isso", Ana respondeu, sentindo-se renovada com a sugestão do filho. "Se mais pessoas se unirem a nós, estaremos mais fortes." Os dias que se seguiram foram intensos. Ana e Lucas se dedicaram a divulgar o Círculo do Respeito e a notícia se espalhou como fogo em palha seca. Alunos de diversas idades começaram a se manifestar, compartilhando suas próprias experiências e traumas. Havia um clima de união no ar e a expansão daquele espaço seguro começou a tomar forma. Mas, ao mesmo tempo, os murmúrios de descontentamento vinham de grupos de alunos que não gostavam da ideia. O tal garoto que Lucas mencionara parecia cercar os organizadores como um lobo à espreita e Ana sentia a tensão crescendo. Foi no dia da primeira reunião do círculo que tudo chegou ao seu ápice. Ana organizou o espaço, decorando com balões coloridos e criando um clima acolhedor. As cadeiras em círculo eram um símbolo, um convite à conversa aberta e à empatia. Porém, enquanto os alunos chegavam, um grupo de meninos estava à espreita no corredor, rindo e sussurrando. "Lucas, você acha que vão participar?" perguntou Ana, com a esperança brotando de seu coração. "Espero que sim, mãe, mas eu sinto que eles não vão ficar quietos por muito tempo", Lucas respondeu, a pressão na voz indicando preocupação. Assim que a sessão começou, Ana fez um discurso inspirador, convocando todos a compartilharem suas vozes. As primeiras histórias foram emocionantes e comoventes, mas, a cada murmúrio de apoio, um eco de risadas hostis se intensificava no fundo do corredor, aguçando o clima de tensão no ar. Quando o sinal tocou, a sala se esvaziou rapidamente. Lucas e Ana sentiram um arrepio na espinha ao ver a figura familiar de um dos garotos que sempre provocavam. Ele se aproximou, uma expressão desafiadora no rosto. "Olha só, quem são vocês para querer mudar as coisas aqui?" Ana respirou fundo, um desafio pairando à sua frente, e perguntou: "Você só quer provocar ou pode falar sobre o que sente também?" A pressão aumentou e o olhar daquele garoto prometia que a verdadeira batalha estava apenas começando. O silêncio pesado parecia se estender entre eles como um fio prestes a estourar. A pergunta de Ana pairava no ar, carregada de esperança e temor. O garoto, de braços cruzados e um olhar desafiador, não se absteve de responder. "E quem se importa com o que vocês pensam? Aqui somos nós que fazemos as regras." Lucas sentiu um frio na barriga, mas logo lembrou do que havia planejado.
Você realmente acha que isso é certo? Chamar alguém assim? Tem gente que sofre por conta do que você diz. Ele respondeu, tentando encontrar coragem na sua voz. O olhar do garoto vacilou por um segundo, mas logo se endureceu. Sofrer? Que drama! Todos nós já passamos por coisas difíceis. Você acha que é o único? Rir faz parte da vida, ele disparou, rindo sarcasticamente. Ana sentiu uma pontada no coração ao ouvir aquelas palavras. O que estava acontecendo ali, na frente do filho, a deixava angustiada. Aquela era a hora de mostrar que a coragem poderia fazer diferença. Rir não precisa machucar, e isso não é parte da vida de ninguém que deseje crescer em empatia. E você, onde quer chegar com isso? O que te faz sentir no controle? Os olhares da turma se voltaram e um murmurinho começou a percorrer a sala. Algumas meninas mostraram-se visivelmente incomodadas, enquanto outros mantinham uma expressão neutra, como se quisessem assistir a um espetáculo. Por um momento, o garoto pareceu hesitar. Você não entende, Ana, ele disse, de repente, com um tom menos agressivo. Na escola, quem não se destaca vira sempre alvo. Estou apenas tentando me proteger. E acha que magoar os outros te fortalece? Lucas interveio, segurando a mão da mãe, que emanava um calor de esperança. Se isso é ser forte, prefiro ser vulnerável. Podemos construir algo melhor juntos. A sala estava tensa e o garoto finalmente pareceu compreender a mensagem. O silêncio fez-se presente como um sopro. Ele virou-se, aproximando-se do grupo. Olha, eu só não sei como mudar. Na real, faço isso para parecer importante. É assim que a maioria dos meninos faz, não é? Ana e Lucas trocaram um olhar de compreensão. O que parecia ser só hostilidade, agora tinha uma camada de dor e insegurança. Mudança começa quando a gente se abre, Ana disse suavemente. O círculo do respeito não é só sobre ouvir, é sobre se sentir seguro o suficiente para ser você mesmo, sem medo dos outros. A atmosfera começou a mudar. Outros alunos começaram a se manifestar, contando suas histórias e como também já se sentiram sozinhos. E à medida que cada um compartilhava, as barreiras emocionais pareciam cair. Com um sopro de alívio, Lucas percebeu que sua ideia estava ganhando vida. Em uma fração de segundos, os olhares que antes eram de desdém, agora se tornaram de curiosidade e empatia, e ele sentiu que algo verdadeiramente incrível estava prestes a florescer ali no meio da sala. Mas, antes que a reunião pudesse seguir adiante, um grito atravessou o corredor. O grupo de meninos que havia se afastado estava retornando, com mais garotos, agora em uma quantidade maior. Vocês acham que vão acabar com a diversão? Aqui, a gente ainda faz as regras. O tom desafiador se intensificou, como se uma tempestade estivesse se formando. Os corações de todos na sala dispararam. O que era um momento de união poderia se transformar em algo desastroso. Com o olhar fixado no grupo que se aproximava, Ana perguntou baixinho a Lucas. Estamos prontos para isso? A resposta permanecia suspensa no ar e o verdadeiro teste de coragem ainda estava à frente. O clima tenso na sala quase podia ser cortado com uma faca. As expressões de medo e expectativa se misturavam entre os alunos. Lucas sentia seu coração acelerar. Ele sabia que o que estava em jogo era mais do que um simples confronto. Era a chance de criar um novo espaço de respeito e empatia. Mas e se aquele grupo maior trouxesse mais hostilidade do que eles poderiam enfrentar? Os garotos que se aproximavam pareciam determinados. Qual é? O que vocês estão fazendo aí? Um deles, mais alto e forte, gritou, os olhos cheios de desprezo. Isto aqui não é lugar para choradeira. Aqui a gente ri e se diverte. E quem não gosta, se dane. Ana respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade. Todos nós temos histórias para contar. Ela começou, olhando diretamente para aquele grupo que se aproximava. Mas muita gente aqui só quer ser ouvida e respeitada. Isso não é uma fraqueza, é uma força. O garoto que tinha gritado pareceu hesitar. As palavras de Ana, embora firmes, carregavam uma dose de ternura. Seus olhos estavam fixos no rosto dela, procurando por qualquer sinal de fraqueza que ele pudesse usar contra eles. O silêncio se arrastava, como se o mundo tivesse parado por um momento. Lucas, sentindo a gravidade da situação, decidiu agir. Olha,
É fácil zoar e se sentir legal na frente dos outros, ele começou, numa tentativa de conectar com aquele grupo. Mas e quando as luzes se apagam? O que realmente resta de você? O que é que você tem por trás do sorriso? Os rostos dos garotos pareciam ter mudado sutilmente. O que era desprezo começava a se misturar com dúvida. Aquela pergunta, tão simples, tinha um peso imenso. Cara, não precisa fazer isso com a gente. Um dos novos meninos, que parecia mais calmo, disse. Era como se ele estivesse falando mais para si mesmo do que para os outros. Todo mundo aqui já se sentiu deslocado. É só que na maioria das vezes, ninguém tem coragem de ser sincero. Então, a gente finge. Sentindo que a situação poderia ser revertida, Ana e Lucas trocaram um olhar significativo. Aqui, estamos tentando ser sinceros, mesmo que assuste um pouco, Ana disse com suavidade. Sinceridade é o primeiro passo para mudar, para transformar o que é mais doloroso em algo de esperança e acolhimento. Cada um de nós pode fazer isso. Lucas fez um movimento, como se quisesse se aproximar dos novos garotos. Podemos ser todos diferentes e ainda assim nos respeitar. Ninguém precisa sair ferido desse espaço. Ele estendeu a mão em um gesto de confraternização, como um convite genuíno. Um silêncio comedido envolveu a sala, enquanto os alunos um a um observavam. Entre as palavras de Lucas e o olhar de Ana, o medo parecia ganhar contornos mais suaves. Mas quando tudo parecia se encaminhar para uma mudança, o garoto que inicialmente provocara a briga se adiantou novamente. E se a gente não quiser ser respeitoso? E se a gente não quiser mudar? Sua voz era desafiadora, como um eco do passado sombrio. Surgiu um clima de tensão novamente. Mais uma vez, o embate estava prestes a acontecer. Mas Ana, com sua determinação à flor da pele, sentiu que o momento precisava de um apelo mais profundo. Às vezes, precisamos ser desafiados para nos encontrarmos de verdade. A mudança não é fácil, mas vale a pena. E a força de um grupo começa quando todos estão dispostos a apoiar uns aos outros. Havia um sussurro no ar, e Lucas sentiu que a situação estava prestes a estourar novamente. Mas, em vez do barulho do confronto, uma nova voz se levantou de trás do grupo. Uma garota com olhos brilhantes se adiantou. Eu quero tentar mudar. E se a gente falhar? Então, pelo menos, tentamos juntos. O impacto de suas palavras reverberou. Antes que Ana pudesse absorver aquela nova energia, o desafio estava reafirmado. O futuro daquela turma e o que eles eram capazes de construir juntos estava claro e ao mesmo tempo ameaçado. Os garotos hesitavam, mas a curiosidade e o desejo de mudança agora estavam diante deles. A insatisfação inicial dos novos meninos começava a ser iluminada por um novo entendimento. Mas milhares de perguntas ainda pairavam no ar, pulsando com a ideia de que, talvez, uma nova transformação estivesse por vir. A tensão havia se modificado, mas o resultado ainda era incerto. O que aconteceria agora que o primeiro passo para a mudança tinha sido dado? Uma nova reviravolta se aproximava, pronta para testá-los novamente. Ana e Lucas sentiam a pressão crescer no ar, mas a determinação não os abandonava. O desafio que se formava no meio da sala era palpável, coragem se misturava à incerteza. Com os olhares de seus colegas fixos neles, Ana tomou a frente novamente. Quando falamos em mudança, não falamos de ondas instantâneas que limpam tudo. Falamos em pequenas ações, em coragem, em compaixão um pelo outro, disse Ana, a voz firme e ao mesmo tempo acolhedora. Sejamos a força que transforma, não o medo que destrói. Lucas, percebendo a energia crescente, olhou nos olhos do garoto provocador. E se você também se permitir ser parte dessa transformação? Estamos todos juntos nisso. E talvez a força não venha de cercar-se de promessas vazias, mas de analisar as razões por trás de nossos comportamentos. Por que fazemos o que fazemos? A sala estava em silêncio absoluto. Os rostos começavam a mudar. A dúvida dava espaço à reflexão. Então, uma das meninas que tinha ficado quieta desde o início levantou uma mão. Eu já ri e brinquei quando vi alguém sendo intimidado. Foi mais fácil para mim. Mas eu não estava sendo corajosa, estava fugindo. E para mim, isso não é amizade. A voz tremeu levemente, mas o olhar estava cheio de força. As palavras tiveram um efeito dominó. Mais alunos começaram a se manifestar. Eu sempre achei que precisava ser forte para rir e ignorar, mas a verdadeira força está na empatia.
outro aluno disse, e a sala pegou fogo com vozes e histórias. E no centro disso tudo, Ana não pôde conter as lágrimas. Lucas a olhou e sorriu. Eram lágrimas de tristeza, mas acima de tudo, de alívio. O espaço que estava construindo se tornava um santuário, um lugar para cada um ser ouvido. Era a transformação que tanto desejavam. Mas e os que se sentiam ameaçados? Ana sabia que eles não poderiam esquecer que o caminho não estaria livre de pedras. E se alguém não quiser fazer parte desse diálogo? E se o medo ainda representar uma barreira? Ana questionou. Sua preocupação era válida e o grupo logo fez uma pausa reflexiva. Um garoto que até então não havia falado, um dos amigos do provocador, levantou-se, hesitante, e confessou: "Acho que a meu redor só existem regras de força e riso. Eu só queria ter coragem de mudar isso, mas sempre que tento, o medo me domina." O peso daquele desabafo tinha um impacto profundo. Ana e Lucas trocaram olhares, sabendo que esse era o momento de rapidamente dar mais apoio. Ninguém precisa igualar-se às regras do medo. Estamos aqui para mostrar que somos mais que isso, disse Ana, olhando aquele garoto nos olhos. Ela estendeu a mão e, por um momento, o grupo hesitante começou a perceber que estavam todos na mesma luta. Afinal de contas, todos têm medos, inseguranças e buscar a superação é o caminho mais bonito que podem trilhá-los. "Juntos somos mais fortes", gritou Lucas, e o grupo ecoou essa frase cada vez mais alto. O clima estava mudando. Sorrisos começaram a surgir onde antes havia desdenho e hostilidade. As mãos se entrelaçaram e o espírito de comunidade começou a nascer entre eles. Mas o provocador inicial não se deixou abater facilmente. "Isso é só conversa", ele disparou. "Quando a poeira assentar, a verdade vai aparecer." Mas havia um lampejo visível de dúvida em seu olhar, e a sala estava agora mais poderosa, com vozes vibrantes que manifestavam a mudança, um clamor por amor e respeito. Ana respirou fundo e olhou ao redor. A mudança é possível, mas precisa começar dentro de cada um de nós. Um grande movimento começa sempre por um pequeno gesto. Os cliques de entendimento e aceitação estavam tomando forma. O evento que antes parecia ameaçado, agora pulsava com uma nova vida. O garoto provocador novamente hesitou. Eu sempre quis ser respeitado", murmura baixinho, como um eco que ocupava os espaços antes deixados pelas palavras amargas. "Às vezes, eu só não sei como fazer isso." Ana e Lucas sentiram uma onda de compaixão ao ouvir isso. "E se começarmos a praticar isso juntos?", Lucas sugeriu. "Vamos nos tornar exemplos uns para os outros." O esboço de um sorriso brotou no rosto do garoto. O diálogo de angústia transformava-se em uma dança de compreensão, e assim as barreiras que outrora pareciam impenetráveis começaram a rachar. Aos poucos, a sala tornou-se um espaço onde o respeito não era apenas exigido, mas cultivado. E quando o último sinal da escola soou, a sala se despedia, não como um campo de batalha, mas como uma comunidade em formação. As memórias dessas trocas e novas promessas se tornaram sementes do que estava por vir. Ana e Lucas saíram de mãos dadas, ambos sentindo que essa era apenas a primeira de muitas vitórias. "Estamos prontos para enfrentar qualquer desafio, juntos", disse Lucas, agora com um sorriso que brilhava. Ana assentiu. A jornada deles apenas começava, mas tinham um ao outro. Naquele momento, não eram mais apenas mãe e filho, eram aliados, guerreiros prontos para mudar o mundo à sua volta, um gesto de cada vez. Hoje, eles souberam que a força de um coração desagregador poderia criar uma onda de mudanças reais. E agora, querido leitor, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora mesmo. A sua ação alimenta o algoritmo e ajuda a propagação de histórias como essa. Comente suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você pensa. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão linda de união e transformação. A hora de agir é agora!